Meu nome é Jorge Cândido de Assis. Eu vou falar para vocês sobre esquizofrenia. Eu sou vice-presidente da ABRE, a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Esquizofrenia. Desde 2008 eu faço parte da equipe do Programa de Esquizofrenia do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo. E desde 2012 eu dou aula para os alunos de medicina, também da mesma universidade. Eu gostaria meu objetivo hoje é passar uma mensagem, tentar passar uma mensagem com coisas que sejam úteis para a vida de vocês. A esquizofrenia é uma doença médica. Qualquer área da medicina é muito complexa. Para vocês terem uma ideia, o médico estuda primeiro 6 anos para ser clínico geral. Depois ele estuda mais 3 anos para fazer uma especialização, seja em neurologia, em psiquiatria, questões de fígado, questões do coração, são pelo menos 9 anos de estudo. A pessoa que faz psicologia também, psicólogo, é 5 anos de curso, mais estágio, mais uma especialização. Então, eu estou falando para pessoas que estão no 8º ano, no 9º ano do ensino fundamental 2, eu não quero vir aqui falar coisas difíceis, eu quero falar coisas numa linguagem que seja útil. Então, eu vou explicar um pouco para vocês entenderem a esquizofrenia. A esquizofrenia é uma doença devido ao funcionamento do cérebro. Tá? O nosso cérebro, ele é composto de... Nosso cérebro é um órgão que está dentro da caixa craniana, tem mais ou menos 1,5 kg, e é composto basicamente por 2 tipos de células. As células glia e os neurônios. Né? Então, as células glia dão sustentação para os neurônios. E os neurônios é que fazem a comunicação das informações dentro do nosso cérebro e que nós percebemos na nossa consciência. Por exemplo, eu posso dizer que tem um filme de cinema na parede. Né? Então, meus olhos veem, a informação entra pelos olhos, vem aqui para trás no nervo óptico e distribui para o resto do cérebro. Mas enquanto eu falo, estou escutando a minha própria voz. Né? Enquanto eu escuto a minha própria voz, eu também percebo o ambiente. Todos vocês aqui. Tudo isso são funções do cérebro acontecendo. Elas acontecem por transmissão de informação. Então, os neurônios, eles não encostam um no outro. Existe um espaço entre eles, que chama fenda sináptica. Então, o neurônio que quer mandar informação manda uma substância chamada neurotransmissor, e o que está recebendo tem esse chamado neuroreceptor, eles se encontram e a comunicação acontece. Parece simples, mas o nosso cérebro tem cerca de 65 milhões de neurônios. Pra vocês terem uma ideia, tem um telescópio que gira em torno da Terra, chamado telescópio Hubble, que ele consegue contar mais ou menos quantas estrelas tem na nossa galáxia Via Láctea. E é em torno de 100 bilhões de neurônios. Então, o nosso cérebro tem tantas conexões quanto as estrelas que existem na Via Láctea. É o sistema mais complicado, mais complexo que existe. Tem ainda uma coisa, além desse grande número de neurônios, cada um deles se comunica mais ou menos com 4.000 outros neurônios. É uma rede extremamente sofisticada. Isso para lembrar vocês que a nossa percepção das coisas, seja das cores, do cheiro, das pessoas, dos ambientes, é um milagre biológico. Até que o professor de biologia, o que nós somos é uma estrutura biológica, é um milagre que não se encontra em outro
na natureza. Veja, o gato já nasce gato, né? E gateia. Sabe, assim com os outros animais, com o cachorro, com a lebre, nós nascemos inacabados. Precisamos do cuidado dos pais para crescer, engatinhar, se alimentar, mamar, engatinhar, crescer e chegamos onde nós estamos aqui, né? No finzinho do curso fundamental. Este caminho, este processo, existe um amadurecimento do cérebro de acordo com os ambientes e as coisas que nós vivemos. Então, cada um tem uma história diferente do outro. O cérebro de cada pessoa é diferente. Existe uma analogia que o cérebro é como o rosto. Cada um tem um único, ou é digital. Cada um tem um único, né? Mas, como todos os órgãos do corpo podem adoecer, o fígado, o pâncreas, os olhos, tem gente que usa óculos, não porque está doente, mas para enxergar da maneira que é necessário. Todos os órgãos ficam doentes. E o cérebro também adoece. Então a esquizofrenia é uma doença do cérebro. Mas o cérebro é o que é onde acontece a consciência, é onde acontece o que a gente vive. Então também é uma doença das relações, que afeta os relacionamentos, tá? Então assim, um dos neurotransmissores, que é a substância que faz a comunicação no cérebro, se sabe hoje com exames muito com neuroimagem molecular, né, que no cérebro de quem tem esquizofrenia, um dos neurotransmissores está aumentado, chamado dopamina. A dopamina nos permite dar saliência para as coisas. Por exemplo, eu percebo ela arrumando o cabelo, ele olhando no relógio, o rapaz arrumando o boné. Tudo isso é a dopamina funcionando. Funcionando da maneira como funciona para todos nós. Mas quando essa função está aumentada, a gente passa a dar relevância para coisas que são corriqueiras, que não era para ter importância, a gente começa a dar muita importância. Aí começam a aparecer efeitos na nossa consciência que são muito difíceis. Essa é a questão da esquizofrenia. Eu vou falar para vocês mais ou menos 2 grupos de sintomas, para que vocês entendam o que é. Um chama sintomas positivos. Positivos não é porque é bom, é porque o cérebro está funcionando com mais funções. E são os delírios e as alucinações. Delírios são certezas que a gente tem, que a pessoa que tem esquizofrenia tem, e que não adianta ninguém argumentar que não está acontecendo, porque para ela é uma crença que não dá para desfazer, né? Vou dar alguns exemplos. Delírio de perseguição. Achar que, sei lá, a máfia alemã, nem tem máfia na Alemanha, mas a máfia alemã está me perseguindo. Máfia tem na Itália. Mas, assim, quem está de fora sabe que o que a pessoa acredita não está acontecendo. Essa que é a grande questão. Mas para ela é certeza. Não adianta ninguém argumentar porque ela acredita que está acontecendo. Por exemplo, acreditar que todos os carros amarelos que passam na rua são agentes da máfia que estão me perseguindo, né? Então esse é um delírio de perseguição. E ele aumenta, eu vou colocar outras coisas. Outro delírio é o delírio de grandeza. Você achar que tem uma missão especial no mundo, que você é diferente. É muito sofrido isso, né? Quem está de fora ouvindo você falar, também percebe que não está acontecendo. Mas você está envolvido nesse mundo, que é só seu, né? Outro sintoma positivo são as alucinações.
são percepções dos sentidos sem que tenha o estímulo externo. O mais comum é ouvir vozes sem que tenha ninguém falando. E essas vozes comentam seu comportamento, dão ordens, então tem outro delírio que é o delírio de referência. Tudo que está acontecendo tem relação comigo. Tá? Por exemplo, cada movimento tem relação comigo. O que passa na televisão é em relação a mim. As pessoas, tudo. A gente chama de perda dos limites do eu. Existe mais a diferença entre o eu interno e o eu que está ao meu redor. Tudo é eu. Né? Então, esses são os sintomas positivos. Vivendo essas questões, as pessoas podem ter, a gente chama de transtorno do pensamento, tirar conclusões que não correspondem à realidade, e também quando falar coisas que não para ela é conexo, mas para quem ouve não consegue identificar quais são as ideias, os pensamentos que estão ali sendo expressos. Né? E os sintomas negativos, esse é bem difícil. É perder a capacidade de sentir prazer, de perder a vontade para realizar as tarefas que tem que realizar, dificuldade de expressar afeto. Imaginem que vocês não consigam expressar nada do que está dentro de vocês para as outras pessoas. E também diminuição da produção de fala, falar menos e ficar dentro de si mesmo. Além desse, pode ter alteração de humor, ficar muito eufórico ou muito deprimido, ou ficar com sintoma de ansiedade. Né? E o último conjunto a gente chama de sintomas cognitivos. É você perder a capacidade de realizar as tarefas mais comuns do dia a dia, como tomar banho, lavar louça, cortar alguma coisa. Você perde a memória imediata, a memória de trabalho. Você lembra de coisas lá da infância, essa memória mais antiga. Mas para trabalhar, você pega a faca que está aqui, está cortando, ou o telefone, você diz por número e esquece depois. Dificuldades. A gente chama de dificuldade de função executiva. A pessoa perde a capacidade de planejar. Né? Esse contexto todo, na crise da esquizofrenia, é muito evidente, muito florido. E é assim que as pessoas normalmente chegam até o médico, e o médico vai tratar disso. Né? Então, a esquizofrenia é essa relação do mundo. Alterações do cérebro. Tem várias alterações que eu vou gastar muito tempo se eu fosse falar sobre isso. Mas tem várias alterações no cérebro que produzem esse efeito. Então, quando você vê pessoas falando sozinha, e não consegue responder o que você está perguntando, é para vocês entenderem que tem uma pessoa ali dentro. Tem um ser humano que está vivendo essas questões, né? E vocês também saberem que hoje existem tratamentos efetivos para a esquizofrenia. Um deles é o uso de medicamento, que a gente chama de antipsicótico. O medicamento para a esquizofrenia vai lá, entre outras coisas, diminui a função da dopamina do nível que todo mundo mais ou menos usa. Da dopamina, todo mundo mais ou menos tem. Se for bem tratada a crise, um mês, um pouco mais, um pouco menos, esses sintomas diminuem, né? Mas fica a experiência de ter sido alguém muito importante, de ter sido perseguido, de terem vozes falando com você, e lidar com essas experiências, dar sentido para elas, é uma grande questão. O psiquiatra pode ajudar muito. Inclusive, para dar a medicação, tem uma relação com a pessoa que está passando por isso. O psicólogo também pode ajudar muito.
a elaborar o que é isso. Terapia ocupacional. Restabelecer uma relação com o cotidiano que seja saudável e que faça bem, com qualidade de vida. É com isso que a terapia ocupacional trabalha. São os profissionais da saúde mental. Eu estou falando dessas questões para vocês. Eu sou uma pessoa que vive com esquizofrenia há 36 anos, né? Eu passei por essas coisas que eu estou contando para vocês. Fiquei brigando com a doença durante muito tempo, né? 16 anos, até que eu achei um tratamento efetivo. E o tratamento efetivo não é como tomar um remédio para febre ou um antibiótico para uma infecção. Tomou lá 8 dias, 21 dias e passou. Os resultados do tratamento se dão em escala de anos. Tá? Então eu me trato desde 2000, final de 2000 até hoje, e eu posso estar aqui falando com vocês, muito tranquilo, né? Vou depois abrir para uma conversa com vocês, qualquer pergunta que vocês queiram fazer. Trabalho na universidade, dou aula, tenho uma vida como qualquer pessoa. Como qualquer pessoa é assim. A vida tem coisa boa, tristezas, trabalho sempre tem coisa chata para fazer. É como o curso. Vocês adoram uma disciplina, mas tem uma que é muito chata. E a vida é assim para todo mundo, né? E sigo o tratamento, né? Vou todo mês no meu médico, a gente conversa, eu tomo a medicação todo dia, como nós combinamos, né? E quando eu me sinto mal, eu percebo que eu não estou legal, na verdade assim, a hora que eu vou dormir como eu estou e a hora que eu acordo. Né? Quando isso muda muito, eu falo, tem alguma coisa acontecendo. Às vezes eu não sei nem dar nome, mas eu procuro o meu médico, a gente conversa, e ele, como ele me conhece, né, como médico, a gente acerta um pouco a medicação por um período e depois volta porque eu evito de ter crises. A última crise foi em 2012. Então é isso, quer dizer, parece muito simples, mas não é simples isso, falando para vocês. O trabalho com isso é bem difícil. O que eu quero dizer para vocês com isso é assim, algumas coisas. Né? Nós temos um corpo e o nosso corpo é a nossa casa. Nós temos que cuidar do nosso corpo. Cuidar do corpo não é só cuidar tomar banho, roupa, cabelo e tal. É cuidar do que a gente vive aqui dentro, do que a gente sente. E mais que isso, com quem a gente pode contar, quem são nossos amigos. Existem vários tipos de amigos, a gente tem uma amizade com cada pessoa é única. Mas é isso que nos ajuda quando a gente passa por uma situação difícil, como a esquizofrenia. Eu tive 5 crises na minha vida, né? A última foi em 2012. E os amigos são fundamentais, a família é fundamental, né? E os profissionais que podem ajudar. Estou dizendo para vocês que é uma doença difícil, se for tratada, estabiliza, ela pode ser grave, média ou leve. Todas as doenças são assim. Isso varia de pessoa para pessoa. Tá? Mas é possível ter esperança, é possível ter uma vida como qualquer pessoa tem, e é possível encontrar alegria, encontrar bem-estar e viver na comunidade, como qualquer outra pessoa, com todos. Né? Na verdade, o que aparece mais no médico, na televisão, no discurso da ciência, são os casos graves. Grave é o seguinte, é grave porque a pessoa não segue o tratamento,
é grave porque o remédio não é efetivo, tem várias condições. A mesma coisa, eu tenho diabetes, né? Se eu não me cuidar do diabetes, eu posso ter amputação dos membros, posso ficar cego, problemas internos, então eu tenho que tomar o remédio, tenho que ir no médico, tenho que fazer exame de sangue periódico. Se eu não faço, eu não me cuido, a doença vai ter o pior desfecho, né? Onde eu quero chegar com isso? A esquizofrenia acontece em torno de 0,7% das pessoas. E menos de 1%. Mas falar menos de 1% parece pouco, mas o número de gente que vive com isso é muito grande, né? E uma outra coisa, a esquizofrenia acontece no final da adolescência, começo da vida adulta. Pode acontecer mais cedo? Pode, mas é mais raro. Pode acontecer mais tarde? Pode, mas é mais raro. Então, eu estou passando uma informação para vocês que é muito importante. Vocês estão indo daqui um ano, ou no ano que vem, no ensino médio, e pode ser que algum amigo seu fique desorientado, desorganizado. Ser amigo para poder ajudá-lo a chegar ao tratamento, para conversar, né? Estar junto. Isso é fundamental para qualquer pessoa. E assim, tem algumas questões que a gente pode abrir para conversa, por exemplo, que são gatilhos que podem disparar esquizofrenia, abuso de drogas, tá? Tem muitas coisas, por exemplo, morar numa cidade pequena e vir para uma cidade grande, a pessoa se desorganiza, pode ser gatilho. Ser imigrante, ir para outro país sem conhecer o idioma, sem conhecer os costumes, também pode ser gatilho. Existe tudo isso. Bom, sobre a esquizofrenia, é isso que eu queria falar para vocês. Como estou dizendo para vocês, eu vivo com a doença há 36 anos. E vocês estão vendo uma pessoa que, se eu não falasse, vocês não iriam reconhecer, eu pela rua como qualquer pessoa. E vivo, trabalho, tenho amigos, né? Uma outra coisa que eu queria juntar para falar com vocês, que está mais ou menos na mesma base de conversa, é a depressão. A depressão também é uma doença que começa a partir do cérebro. Vejam, o cérebro não está sozinho aqui dentro da caixa craniana. Ele tem uma relação com o ambiente, com as coisas que acontecem, com a consciência, com os nossos sentimentos. Tudo isso é processado dentro do cérebro. E aí, a depressão, né? Depressão é assim. Se por mais de 15 dias você está muito triste, sem energia, nem para sair da cama, para fazer as coisas que você normalmente faz, por exemplo, brincar com o cachorro, perder a graça, os amigos perdem a graça, as coisas que você muda, o que você vive, o prazer vai diminuindo, né? E ideias de ruína, de que as coisas vão dar errado, que não vai dar certo. Isso gera uma bolha, né, que você, essa é a depressão. Isso se dá pela redução da função de um neurotransmissor chamado serotonina. Tá? Então, nessas condições, também é preciso procurar um médico, e o médico sabe como escolher. Existem vários remédios para depressão. Aquele que é mais adequado para você, se não funciona, troca por outro. Essa que é a relação com o médico. E aí a serotonina volta à função normal e você começa a ter mais energia. Não é um remédio que vai trazer felicidade. Ele traz vitalidade, a mesma vitalidade que você tinha antes.
sua felicidade é uma busca sua, tá? Para qualquer pessoa. Né? Mas você não fica refém de um mal-estar que a vida perde o sentido. Então, o tratamento da esquizofrenia normalmente é para a vida inteira. Na depressão, é por um período. Isso melhora e aí vai retirando o remédio e vai usar. Também é fundamental um tratamento com psicólogo ou psicóloga para dar um sentido para você, dentro de você, para essa experiência. Tá? Então, sobre o transtorno mental, é isso: esquizofrenia e depressão. E eu acho que é fundamental, eu estou falando para vocês, no sentido de falar da importância do cuidado com a vida, com a sua vida, com a vida de quem você gosta, dos seus amigos e dos seus colegas. Cuidado com a vida primeiro, cuidado com o seu próprio corpo, com os sentimentos que você permite que vivam dentro de você, com os pensamentos que você permite que vivam dentro de você. Tá? Isso é cuidado. Imagine que seu corpo é a sua casa. Você não deixa a casa suja. Você não convida para vir na sua casa quem não respeita o lugar. É assim que nós somos. E é fundamental para todos nós termos relação de amizade, de afeto e pessoas em quem a gente pode confiar. Este é o cuidado com a vida. Eu vou agora fazer o que eu fiz com a turma anterior, abrir para uma conversa. Tá? Vocês podem me perguntar o que vocês quiserem. Tá? E vamos ver o que acontece. Perguntas, gente. Gente, acabou. Olha, o show tá? Vamos lá, gente. Está fazendo. Qualquer pergunta, gente. Tá abrindo para você. Você, que é quando estava na cidade, já pensava em estudar essas pessoas? Falar sobre isso, você falou de contar da sua mãe. Olha, então a idade de vocês. Só que, gente, é só porque nós não temos microfone aqui. Se todo mundo começar a falar junto, ele vai ter que falar muito alto. Tá? Olha, quando eu estava cuidando de vocês, eu ia na escola porque meu pai mandava, minha mãe também. Eu gostava de skate, rock and roll. Na minha época, rock era a música da moda. Né? Eu lia. Tá. Eu lia alguns livros que eram do curso, tipo Machado de Assis e tal. Alguns livros muito legais que eu gosto, Pequeno Príncipe, Fernão Cabelo Gaivota. Eu tinha uma vida como que vocês têm. E não tinha nada que dizia que eu ia ter a doença mais pra frente. Tá? Aí o que aconteceu? Eu saí fiz um curso técnico no ensino médio, e 2 vestibulares eu não consegui entrar na universidade. Aí apareceu uma depressão e aí meu primeiro episódio com a esquizofrenia. Mas foi aos 20 anos que ela apareceu. Agora, tem uma coisa muito importante na sua pergunta. 50% das pessoas que têm transtorno mental, o começo do processo é a idade que vocês estão. Então, cuidar da própria vida, cuidar do seu bem-estar interior é fundamental para que vocês tenham saúde para a vida inteira. Tá? Muito obrigado pela pergunta.
20 anos. Hoje, o uso da medicação é fundamental. O uso da medicação é como se fosse a base do edifício, o alicerce. Ela não vai resolver os problemas. Ela vai trazer o cérebro para as condições que todo mundo tem. Diminuir a função da dopamina, entre outras coisas, tem outros neurotransmissores envolvidos. Mas o remédio sozinho não resolve. Mas sem ele também não dá para resolver. Tá? No futuro, tem pesquisas nesse sentido. Vai ser possível fazer um remédio específico para cada pessoa, através da genética. No futuro também, a minha esperança e os pesquisadores é que se conheça, se consiga controlar a doença antes dela aparecer. Tá? Hoje a gente fala, não, isso é impossível, mas a paralisia infantil, com uma vacina, ela desapareceu. Vocês não conheceram essa paralisia, e assim com outras doenças, né? Mas hoje tem que ser realista. Ir ao médico é fundamental. Se você para de tomar o remédio, os sintomas voltam, fica mais difícil. E é fundamental falar com outros profissionais, com a terapia ocupacional, com a psicologia. Para vocês terem uma ideia, eu faço uma terapia com uma psicóloga há 19 anos. Esse ano que eu comecei o processo de aula. Eu falei com ela em junho, vou falar com ela de novo em dezembro. Mas durante 18 anos, eu precisei de alguém com quem conversar sobre essas experiências que são tão difíceis. E eu precisei de um médico também, que eu confio para ir lá, pegar a receita do remédio, tomar o remédio. Isso é tão real na minha vida, quanto a cor do meu cabelo, quanto a idade que eu tenho. Concreto. Tá? Respondendo a sua pergunta. Hoje ainda é necessário sim o remédio. A ciência está avançando muito rápido. Nossa esperança é no futuro nós haver prevenção primária. Prevenir antes que aconteça. Obrigado. Qualquer questão, qualquer pergunta, se você olha, gente, segunda pergunta que é importante. É que está, assim, tem muito aqui atrás, que a gente tem dificuldade de ouvir. A gente que pede isso, se você puder aumentar um pouquinho, talvez eles consigam ouvir melhor. E eu gostaria de pedir encarecidamente que cada vez que as pessoas abram a boca, não vai porque vai criar mais ruído ainda. Ao final, vocês têm tudo para agradecer. Mas não é para ficar cada vez que eu não ouvi o que ele falou. Porque está muito baixo, o pessoal lá da frente está ouvindo. Mas o pessoal daqui de trás está competindo. E aí a gente não ouve, tá? Por isso eu vim aqui para trás. Às vezes a gente vem para aproveitar. Tá, eu vou falar mais alto. Um pouquinho. E eles vão também poder pensar um pouquinho melhor. Ela está fazendo uma pergunta aqui que é bem legal. Fala. Quando vocês têm doenças,
A pergunta dela é assim: quando o adolescente tem uma tendência a ter uma doença mental e a família não acredita, o que o adolescente faz? Tá? Eu vou falar para vocês, eu lembro de quando eu era adolescente. Toda escola deveria ter um orientador pedagógico, tá? Que é ou um pedagogo ou um psicólogo educacional. É uma pessoa que tem uma escuta diferente, que pode ouvir as questões. Tá? Muitas vezes são questões que um conjunto de conversas te ajudam a entender e ir para frente, sair do sofrimento. Tá? Muitas vezes o sofrimento é tão paralisante que é necessário procurar uma ajuda profissional. E aí, esse coordenador pedagógico da escola, junto com a diretoria, pode fazer essa ponte, conversar com os pais. Tá? E existem alguns serviços de atendimento, principalmente para adolescentes, que às vezes o sofrimento não é transtorno mental. Tá? Ele pode virar, mas tem como prevenir a maior parte dos transtornos mentais cuidando do sofrimento, que é o gatilho, que é o disparador. Tá? Então, existem locais de tratamento. Tá? Tem o CAPS infantil, apesar de não ser infantil, atende até 18 anos. A gente tem lá psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional. Se não é uma questão tão específica, tem vários cursos de psicologia em São Paulo, várias faculdades de psicologia. Cada faculdade tem uma clínica escola. Tá? E você pode ir lá fazer o tratamento psicológico gratuito com a orientação dos professores da faculdade. Tá? Estou falando para você de várias alternativas, mas o ideal é ter um amigo. O amigo pode ser da mesma idade que você, pode ser o coordenador da escola, pode ser um professor, alguém que te ajude a dialogar com os seus pais, se é possível, se não é, como você chegar a um atendimento. O atendimento é para lidar com o sofrimento. Se nesse sofrimento o remédio ajudar, vai ser para você, pessoa. Você ouve de quem a gente está falando. Tá? Então tem essas possibilidades. A grande dificuldade é você ficar com as questões dentro de você e não falar com ninguém. Se os pais acharem que é frescura e que não tem necessidade de passar em um psicólogo ou em algum atendimento. E a pessoa acha que precisa. Então, meu conselho, nessa escola, converse com o orientador pedagógico, pede para falar com os pais, e esse orientador pode encontrar para você um local de referência. Você entende? Por exemplo, vou dar um exemplo. A Universidade de São Camilo, que é relativamente nova, ela tem lá uma clínica de psicólogo que pode te atender. Aí vai essas pessoas da clínica e você conversando, vai chegar num convencimento. Mesmo que eles achem que é frescura, eles autorizem você que eu falo e a pessoa que você está se referindo, eles permitam que você
você procure esse tipo de atendimento. Isso é uma construção, é uma negociação. Essa é uma questão. Eu acho que assim, existem. Eu trabalho no local, na universidade, no departamento, que tem lá um programa chamado Fuga Legal, que é sobre educação e saúde mental na escola. Eu vou até passar o contato aqui da diretoria da escola e tal. Mas o importante desse programa é você saber que o seu sentimento não é frescura. Você, a pessoa que está perguntando, que é a pergunta das três aqui da frente, o que a gente sente não é frescura, é o que a gente sente. E amigo é aquele que respeita a gente como a gente é. E dá para sim conversar com os pais, tentar, mesmo que eles não acreditem, te autorizem a procurar, te autorizem a pessoa que precisa procurar um atendimento para o seu filho. A gente pode conversar com eles. Amigos, eu não sei se vocês escutaram. E aí? Hã? Você não gosta de psicólogo? Eu não sei se vai falar de Então, né? Olha, tem uma coisa que a gente chama. Então, tem uma coisa que a gente, na saúde mental, quem trabalha com isso, então, pessoal, por favor. Pessoal, escuta aqui. A gente chama que é de patologização da vida. Transformar as questões que são da vida em doença. Olha, quem não se sente bem com o psicólogo, e é uma questão, tá? É avaliar até onde as dificuldades estão te impedindo de viver. Tá? Então, e outra coisa, por exemplo, grandes poetas, grandes escritores eram grandes solitários. Ser solitário não é doença. A vida tem tristeza para todas as pessoas, não é doença. A questão é quando a vida te paralisa, você não consegue fazer o que você quer fazer. Aí seria necessário. Tem uma coisa, quem não gosta de psicólogo, é assim, né? Eu não gosto da França, mas eu nunca fui para a França. Eu não gosto de Minas Gerais, eu não gosto de Belo Horizonte. É uma questão de conhecer. O psicólogo é uma pessoa com uma sensibilidade muito especial para acolher, para conversar. Quando eu fui na minha psicóloga 8 anos atrás, em 2001, eu achei ela uma arrogante. Pega a consulta, uma arrogante. Foi um mês, mais ou menos, eu descobri que ela era daquele jeito. Tem que experimentar. Você não pode, e essa é a mensagem, que não pode deixar o sofrimento virar hábito. O que vira hábito é uma coisa difícil de se fazer. Pode ser bebida, pode ser sofrimento, pode ser dor. Mas que existe analgésico. Se você tem dor por muito tempo, o cérebro acostuma com a dor, ela não vai embora. Então não se acostumem com o sofrimento. Tem caminhos na vida. Vivemos juntos, com outras escolhas. Alguém tem mais alguma pode se manifestar na hora do parto ou alguma coisa que depois de um tempo ela possa se manifestar? Então, tem várias questões envolvidas. Mateus, A questão é assim,
É o neurodesenvolvimento, o desenvolvimento do cérebro que começa dentro da barriga da mãe, no momento do nascimento. Tem que ver como aconteceu. Se o nascimento foi difícil, o parto foi difícil, aumenta o risco de ter esquizofrenia. Mas não determina que vai ter esquizofrenia. Nem todo mundo que teve dificuldade no parto vai ter esquizofrenia. Tá? E é uma coisa assim, complexa. Como o cérebro se desenvolve e como que as funções cerebrais, o formato do cérebro se compõe, e aí você fica vulnerável a ter esquizofrenia. Ser vulnerável não quer dizer que você vai ter, mas você passa por um estresse muito grande, por uma dificuldade. Uma dificuldade que você não dá conta, e é vulnerável, aí aparece o primeiro episódio. Se for bem tratado, você não rompe os laços sociais. Continua indo na escola, vivendo, estudando, namorando, toma uma dose baixa de remédio. Isso existe hoje. Depois do primeiro episódio, não deu certo, não tomou o remédio, tem outras técnicas e outras formas de viver. Alguém mais? Gente, olha, não tá dando nem para ouvir a pergunta aqui na frente. Oi. Nem para ouvir a pergunta aqui na frente. É com você. Fala. Então, gatilho específico de cada pessoa é uma pessoa, uma história. Eu lido muito bem com vários tipos de estresse. Trabalhei em indústria, tive aqui no trabalho. Quando junto uma questão prática e uma questão emocional, afetiva, eu sou vulnerável. Isso acontece com qualquer pessoa. Ou você gosta de uma pessoa, não precisa namorar, algo que te decepciona, que mexe com as emoções, eu sou vulnerável. Quando isso acontece, eu tomo muito cuidado. Eu olho como eu durmo, como é que eu estou, meus sentimentos, meus pensamentos, como eu acordo. Se eu acordo e estou me sentindo mal 2, 3 dias, eu procuro o médico, converso. O médico, quando conversa com você, não é como eu estou conversando com você. Ele está fazendo o que a gente chama de exame do estado psíquico. Ele está fazendo uma avaliação da situação. Já aconteceu do médico pegar, aumentar 30% do remédio por 15 dias, um mês, lido com a situação, aí diminui a dose e opa, tá normal. Gatilho para mim é me decepcionar emocionalmente com as pessoas, falando uma linguagem assim. Tem gente que não está acreditando, para mim pega, entendeu? Ó, gente, eu acho que já deu um tempo, né? O Jorge, assim, só um momentinho que eu quero situar no contexto aqui. Só um momento, vou até subir aqui para ver se ele leva a voz, porque eu não tenho voz tão alta. Só para situar, ele está falando, essa é a terceira sessão hoje, né? A terceira conversa, a terceira palestra. Então até isso a gente acaba tendo um limite. Bom, essa é uma oportunidade que cada um de vocês teve de avançar um pouquinho mais no crescimento e no amadurecimento. Como ele disse, a gente é um ser em desenvolvimento, é um sistema nervoso, não só o corpo, mas um sistema que está se aperfeiçoando. Ele vai até os 21 anos, né? Pelo menos é o que garantem os fisiologistas, a medicina e a neurologia, de que a gente vai se desenvolvendo. Então, até os 21 anos, o sistema nervoso ainda está em desenvolvimento.
Por isso que ele está dizendo que depois dos 20, foi aos 20, né? Aos 21, 22 anos, que você pode, vamos dizer assim, reconhecer melhor o que é que pode estar acontecendo com você. Porque na adolescência, a gente vivencia tudo que os seres humanos vivenciam, altos e baixos, todo tipo de sentimento, e isso não significa que a gente vai desencadear futuramente qualquer doença mental. Mas isso também não significa que a gente não deve se autocuidar, porque assim, a mãe e o pai cuidam da gente. E agora a gente está num momento assim, tem hora que a gente está no desmame lá, quando a gente é bebezinho, agora a gente também está de assumir responsabilidades, de assumir compromissos. Aqui na nossa escola, vocês sabem que a gente cobra isso. Tem horas que a gente é muito gentil, mas tem horas que a gente percebe que tem que colocar limites, até para você ouvir. Que foi o que ele colocou. Nenhum remédio cura nenhuma doença. Não existe isso. Isso daí é venda de farmácia. Todos os remédios, eles remediam para dar tempo, ter um processo para você cuidar, né, daquilo que você está vivenciando. Então, ele falou em 2 neurotransmissores, né? A serotonina, aliás, a serotonina baixa, a dopamina eleva a questão da atividade neurológica. Diz que quando a gente vai dormir, a gente usa mais serotonina e vice-versa. Vamos dizer assim, que essa química que acontece no nosso organismo é biológica, é química, mas a forma como nós, enquanto seres humanos, lidamos e damos sentido para isso, é o que faz a diferença. É aí que entra as relações. Ele está falando dos especialistas, psicólogos, psiquiatras, médicos, qualquer outro especialista. Mas tem uma coisa que a gente não pode pressentir. Eu vejo que vocês ficam próximos de uns, não ficam perto de outras pessoas. Suponho que este seja o seu amigo. Eu vejo que vocês ficam cutuca, parece aquela coisa de ninhada, né? Fica cutuca, tenta levantar aqui. Parece que o outro faz parte de si mesmo, né? Imagina vocês que seria do ser humano, não vou falar nem de vocês, porque essa experiência vocês têm. O que seria do ser humano sem outro ser humano? Ele existiria? Vocês acham que alguém, nós enquanto seres humanos, viveríamos sem a relação que a gente estabelece com outros seres humanos? Maria, realmente o aquecimento global é importante, sim, mas ser humano vive sem ser humano? Não. Existe isso? Todo mundo tem um pai, uma mãe, nasceríamos sem, cresceríamos sem, entende? Nós fazemos parte, nós somos de grupo, nós somos gregários. Então ele falou na palestra anterior, as meninas citaram o grupo do TC, porque foram do TCA, né? Do TCA, porque o TCC na escola, na faculdade. Do TCA, o pessoal falou, ele falou o pessoal que trouxe, né? O pessoal que trouxe por causa do TCA, mas é muito interessante que ele disse assim, se não fosse as relações que eu já tinha, os meus amigos, os meus pais, os profissionais todos, se não fosse isso, ele disse, eu não estaria vivo. Foi isso? Então é assim, apesar de vocês serem muito jovens, adolescentes, mas vocês já têm a possibilidade de discernir do que ele está falando. Né? Vocês têm já a possibilidade de ouvir o que é sério. Porque ouvir bobagem, todo mundo aqui é competente. Mas ouvir o que é sério, a gente tem que desenvolver. Para quando a gente tiver desenvolvido, a gente vai amadurecer. Posso me dar o luxo de dizer que eu sou adulto, de cuidar de outras pessoas, né? A gente quer ter uma família, de cuidar dos amigos, de cuidar. Porque por hora a gente ainda está naquela fase de ser cuidado ou de começar a descobrir o que é se autocuidar. Eu achei que é muito importante vocês carregarem isso. Mesmo os que, estou tentando falar o mais alto possível, eu sei que às vezes é necessário, mesmo as pessoas que tenham captado só uma frase, só um pedacinho, se conseguir levar isso para adiante,
Eu acho que já valeu o empenho do grupo do PCA, valeu muito, valeu uma pessoa que tiver refletido aqui, isso já fazer diferença na vida dela, e de algum colega que ela possa estar acolhendo e fazer, já valeu a pena, e a gente só tem que agradecer, e eu acho que espero que vocês aproveitem muito isso. Isto vai continuar, nós continuamos, hoje é um global, continuamos, a gestão, a direção, os professores continuamos abertos. Não se engane porque a gente fala alto, berra, esperneia, que a gente não sabe acolher porque a gente sabe. E não se deixem deprimir, entrar em sofrimento, porque dor não é sofrimento, sofrimento é uma opção. Sentir dor é uma coisa, sofrimento é alguma coisa que a gente tem que ir atrás para a gente poder reverter isso. Certo? Entrou em sofrimento, não é frescura. Não existe frescura em sentimento. Existe algo que deve ser percebido. E deve recorrer mesmo. Só que façam escolhas. Escolham pessoas que vocês se sintam bem, né? Que vocês sintam que é possível fazer a diferença. Porque a vida de vocês é preciosa, não importa quem aqui. Todo mundo é precioso. Imagina só quanto de esforço foi necessário para chegar até aqui. E imagina quanto de esforço o seu Jorge teve que usar e abusar para poder sentar e vir aqui. Reconheçam isso, se não hoje, que um dia na vida de vocês sejam capazes de reconhecer o valor da vida, da de vocês e da do outro. Então façam o máximo que vocês puderem por ela, tá bom? Eu acho que a gente só tem a agradecer. Agora